A ideia, então, é trabalharmos essas 65 escolas, né? E com as quebradas, a Heloísa não está aqui não, mas vocês anotem isso, que a gente vai precisar mapear. Eu estou gravando, hein? O lugar de moradia, para a gente criar um tipo de trabalho envolvendo as quebradas com as escolas de menor rendimento. Então, se existe alguma na Vila Kennedy, como é que nós vamos trabalhar junto com você nessa escola para desenvolver certas ações de elevação da autoestima? O objetivo, aí lidando um pouco com a linguagem do consumo, é como transformar a educação em objeto de desejo de um jovem. Para vocês, como é que vocês chegaram a essa conclusão, superando condições adversas, né? Como é que vocês estabeleceram que a arte, a cultura, a educação era o objeto de desejo de vocês, a ponto de transformar a vida de vocês, e vocês quererem ajudar outros? A gente nunca vai transformar a vida de ninguém, mas vocês quererem ajudar outros a transformar as suas próprias vidas. Então, eu acho que esse é um trabalho para a gente desenvolver em termos práticos, ter, de fato, reuniões, as quebradas que vão definir esse processo, né? Vocês vão conduzir. Nós teremos, por exemplo, vamos selecionar alguns jovens diretores de cinema para fazerem filmes sobre as escolas. Vão ser filmes curtos, de 3 minutos no máximo, mas para elevar o respeito, o interesse, o orgulho da criança com a sua escola. Pode ser uma escola quebrada, que falta professores e tal, mas a criança precisa ter orgulho, né, dessa escola, porque a partir daí pode haver uma mudança. O que eu acho que foi muito importante hoje para mim, né, é saber que a experiência de cada um, né, que está tão imprensada entre o simbólico, né, esse desejo de estar no mundo, né, de ser significativo para o mundo, imprensada entre esse desejo e a força da violência da vida real, né? Essa violência que nega, que exclui, que dificulta, etc. Dentro dessa fricção é que surge o imaginário de cada um, né? É essa potência que é capaz de, num momento em que tudo parecia, Xangai parecia ser de fato na China, né? E talvez fosse mais longe do que a China para você, né? Mas você me deu uma resposta hoje. Um moleque de 12 anos pode vir ao mar sem pai, né? Quer dizer, como é que a gente faz para isso? Para o moleque saber que vindo aqui vai encontrar respostas. E essas respostas... Vai ser acolhido, né? Como? E vai ser acolhido. Pois é, vai ser acolhido. Poder fazer pergunta. Então, eu acho que vocês não podem passar pelo mar. Isso aqui não é hotel. Tá? Isso aqui não é pensão. Não é um espaço para vir, estudar, tá, se encontra, discute, vai embora. Vocês precisam deixar a marca de vocês, né, aqui. E a marca é pensando em detalhes, está sujo, precisa fazer isso, por que não faz aquilo. Saberem que essa porosidade, assim como recebemos, né, o poroso é aquele que é capaz de absorver algo que vem de fora, né? Então, essa porosidade, como uma esponja que absorve, etc. Tal, não, o mar não pode ser uma coluna estofada que você dá um soco e ele volta à sua forma original. Ele tem que ser essa esponja que absorve e se reesculpe com outro peso, porque houve essas ideias. Então, esse é o convite. A gente vai precisar organizar esse processo, porque vocês têm o que dizer, vocês têm o que dizer sobre o campo de vocês, vocês têm a experiência de vocês que dão uma afinidade muito mais importante do que qualquer outra pessoa que venha de fora, numa comunidade, tipo. E nós temos projetos, então vou enumerar para vocês, porque se alguém tiver interesse especificamente, nós temos um projeto com a Sociedade Lacaniana para trabalharmos com menores grávidas, né? Como a arte, sempre perguntando o que pode a arte. A arte e a música, o Marechal já está com a gente, entendeu? Como a gente pode trabalhar com menores grávidas. Nós vamos criar uma ilha no Hospital de Câncer na seção infantil. O que pode o mar, então, na vida que chega, na vida que se vai,
Né? Vamos ser exemplo, mas, por exemplo, mas ainda poderíamos pensar o que é uma criança com o pai preso. Né? Nós já temos gente para trabalhar em Bangu. Tá? Queremos trabalhar comando vermelho, terceiro comando, vamos trabalhar com o simbólico da cor vermelha, e chegar a todas as cores, e com o simbólico do terceiro, que é o terceiro, é o outro do outro, né? Que é o terceiro, que é um terceiro na vida das pessoas. Eu, você e aquele que lá está, aquele outro, aquela outra, né? Então são questões que indicam que são experiências. Há um artista cujo pai era traficante e foi preso, ele passou a infância indo à prisão. Mas a ideia é que esses pais que estão encarcerados, eles tragam o mar a seus filhos. Ou seja, é a crença de que a paternidade seja uma força superior às constrições de liberdade que eles têm hoje. Também queremos trabalhar com menores em conflito com a lei. Já temos também artistas. O que nós estamos totalmente perdidos é com relação ao crack. A gente não sabe o que fazer. Se alguém tiver alguma ideia de como a arte, quando eu digo a arte, estou falando de todas as expressões, né? Como é que a gente pode pensar um projeto como o crack? Tá? Então a gente precisa do olho de vocês, do coração de vocês, do sentimento, da voz, para pensar projetos sensíveis que venham dessas comunidades. A gente tem recursos, por exemplo, para trabalhar com as escolas de pior ideia. Diz que o mar é extraterritorial. O mar é a vontade, a escolha, a condenação a morar no grande rio. Não, mas essas 65 escolas são do Rio ou também da Baixada? Essas 65 são do município, por uma questão específica. Mas se a gente apresentar com essas 65, nós vamos criar um modelo de como fazer a aquisição de vocabulário, por exemplo. Existe a possibilidade, a gente vai fazer aqui com o Ponto Cine de Guadalupe, o Festival de Cinema de Guadalupe aqui. Né? Você está marcando toca. Quer dizer, já podia estar conversando sobre o Festival de Cinema de Vila Kennedy. Né? Enfim, a gente vai começar a trabalhar nesse processo e quem quiser também podemos organizar, ajudar a levar o cinema de Vila Kennedy junto com o filme da Berna Reale para Guadalupe, de Guadalupe. Ou seja, a gente pode começar a tecer esse processo. E Paulo, qual é o contato? Como? Qual é o contato? O contato para a gente vai ser fazer através das quebradas, a partir do momento que a gente tem organizado esse processo. Porque existe um processo de seleção de qualidade, né? Quem não tiver, digamos, ainda um resultado estético suficiente, de repente a gente põe junto para trabalhar com quem já está mais adiantado. E a ideia, inclusive, a gente está fazendo muita coisa com voluntários, pessoas que se formaram em cinema, no exterior, contratar. Você quer fazer um filme sobre cinco escolas? Você aceita ter um jovem diretor de cinema ali ainda trabalhando precariamente, etc., junto com você para aprender alguma coisa? Enfim, como é que a gente pode criar um processo. Agora, o que o museu não tem é, digamos, ainda uma infraestrutura onde essas coisas se organizam de dentro do museu, porque, como as quebradas, as coisas têm que ser feitas sempre por esse movimento de fora. Né? Então, a gente vai conversar, Cristina, sobre a questão das redes e paredes. Eu acho que agora a gente está maduro para começar a planejar o que vai ser. Amanhã entra aliás, semana que vem, na terça que vem uma pessoa aqui que possivelmente vai nos ajudar nesse processo de planejamento, ajudar em termos de estrutura e como se planeja. Então, eu queria dizer o seguinte: eu acho que o que nós precisamos pensar junto, e aí eu acho que os quebradeiros, interiormente, professores, estudantes, etc. tal, precisam pensar projetos para propor ao mar. Né? Para propor ao mar como cenário desse processo. Né? Ou seja, é possível pensar uma apresentação dos vídeos da Vila Kennedy? Claro que é possível. Né? É possível pensar em alguma coisa lá no Dendê? Claro, a gente vai trabalhar as possibilidades. Se não for possível, a gente vai dizer. O que a gente não quer é ficar indo muito visitando, apresentando a coisa e saindo. Quem está trabalhando com
o museu, o Morro da Providência é um trabalho pequeno, porque o museu não tem tanto dinheiro, mas é um trabalho permanente. Agora a gente vai estar trabalhando com eles a formação da biblioteca, né, e de um curso de cinema. Enfim, na Maré estamos começando, mas a Maré é imensa. Só a Maré já daria conta do museu e o museu seria insuficiente. Mas é preciso entender que o museu precisa estar na cidade, ele precisa representar a cidade. E o desafio aí é que eu lhe pergunto o que você acha pessoalmente, Guilherme, é o seguinte: qual deve ser o foco? Trazer uma turma de 40 alunos da Vila Kennedy, vai ocupar um ônibus o dia inteiro, né? Um ônibus serve a 2 turmas por dia, quando é mais perto, lá o ônibus fica... Ou se é melhor trabalhar numa escola com 500? Pois é, mas qual é a prioridade? Se você tiver entre o ideal e o real, onde é que fica o meio? O que é melhor? Dependendo do que for oferecido para as 500 crianças, eu optaria por isso. Pois é. Então são questões, porque o museu daria muito mais orgulho dizer, trouxemos 80 mil crianças. Mas interessa, isso é que é o principal, dizer que trouxe 80 mil crianças, ou dizer que trabalhou durante um ano inteiro, com um programa por semana, com 500 crianças de lugar, etc. Então são desafios que eu acho que as comunidades, as escolas, e a gente precisa então passar por esse processo prático de avançar, né? Tá bom? Eu vou ter que sair, vou pedir desculpas por deixar vocês, então, tá bom? Obrigado. Paulo, fala o número de 1 a 87. Você conhece Paris, também pode ser Paulo Roquefort. Porque o sapato e se sente o chulé. Ô, professor Paulo, diga o número de 1 a 87. Número de 1 a 87, qualquer número. 49. Pronto, então ok, está resolvido o problema. Monique. Esse 49. Monique. Ó, não vai ser As perguntas do Paulo, não vai ser de mim não, viu? Eu gravei tudo, viu? Não, já começou, então faz a... Passa depois para eles. Quem é 49? Tá bom.